Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Jesus. Bom dia, Érica. Bom dia, Mai Flores. Sempre on aqui, hein? Muito bom dia. Juan, Gene, bom dia. S. Gomes, muito bom dia. Valéria também sempre on. Helenilda, que massa. Raiane, bom dia. Tainara. Isso aí, galera, vamos chegando para o nosso Café com Jesus. Enquanto você vai chegando, eu quero perguntar, né? Se você está sabendo que o processo vocacional de 2022 ele foi reaberto. Só tem 24 horas para você fazer a sua inscrição, ou seja, só até hoje. Amém, Heloísa, a nós todos. Ou melhor, tem alguém que não sabe o que é um processo vocacional? O que é esse processo de seleção vocacional 2022? Por acaso alguém não sabe o que é isso? Bom dia, Silene, a paz. Tá, então a S não sabe o que é. Eu vou explicar. A Mai Flores também não sabe o que é, eu vou explicar. Gente, o processo vocacional é o quê? É como Deixa eu ver uma forma de explicar para você entender. É como você fazer uma faculdade. Para você entrar numa faculdade, você precisa fazer uma prova, né? Você precisa fazer uma prova, um processo seletivo, processo seletivo para você entrar numa faculdade, certo? Para você ser um missionário da Colo de Deus, você também precisa fazer um processo seletivo. E esse processo seletivo é esse processo que está reaberto, né, na verdade, porque ele foi aberto durante 40 dias de setembro a outubro e muita gente falou que perdeu a data. Então, reabrimos hoje durante 24 horas apenas. É um processo seletivo para você se tornar um missionário da Colo de Deus. Vinícius, mas eu preciso mudar de cidade, eu preciso ir morar onde a comunidade está? Não. E você pode ser missionário da Colo de Deus aonde você está. Certo? Bom dia, Jéssica. Você pode ser missionário da Colo de Deus aonde você está. O processo seletivo você faz para você ingressar e você vai receber o quê? Conteúdo, formação, você vai ser pastoreado, você vai ser formado, como numa faculdade. Mas a matéria é Carisma Colo de Deus. Como ser um missionário, como é ser um missionário na Colo de Deus. Deu para entender? Deu para entender sim ou não? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui.
Quero aproveitar porque hoje é só 24 horas. Ó, até a Juliana entrou aqui, não sei se ela tá on. Mas é só durante 24 horas essa inscrição. Acabou esse prazo, não vai reabrir, entendeu? Então, precisa, quem deseja, né? Precisa fazer hoje essa inscrição, essa pré-inscrição, né? Que é o processo seletivo, tá bom? Show? E segunda coisa também que acaba hoje. Ação entre amigos. Ação entre amigos da Colo de Deus está sorteando 2 iPhone, inclusive eles estão aqui atrás de mim. Percebi sim, muito obrigada por explicar. Show. 2 iPhone 12. Ó, vou até mostrar para vocês. Ó. iPhone 12 Pro Max 256 GB. E o iPhone 12 Pro 256 GB. O sorteio dessas duas belezinhas será hoje. Ó, os dois estão aqui, ó. Será sorteado hoje, às 20 horas aqui no Instagram. Tá? E o terceiro prêmio, que é R$5.000, né? Eu não vou mostrar dinheiro aqui, que vai ser transferência bancária, Pix, sei lá. Mas hoje vai ser o sorteio da ação entre amigos. Então, assim, até o meio-dia nós ainda estaremos vendendo números. Passou do meio-dia, acabou. Vamos apurar todos os números e vamos fazer o sorteio às 20 horas. Certo? Combinado? Entenderam então sobre o processo seletivo da Colo de Deus e ação entre amigos. São essas duas informações necessárias para o dia de hoje. Tá bom? Então vamos iniciar. Já deu 7h11, já passou os seus 10 minutos. Enquanto a live vai seguindo, eu quero pedir para você fazer um ato profético. Bom dia, Dani. Bom dia. Fazer um ato profético, né? Um direcionamento, uma mensagem, uma palavra de bênção para uma pessoa. Você vai marcar o arroba de uma pessoa aqui nos comentários, vai escrever algo para ela. Você vai direcionar uma palavra, uma mensagem, uma palavra profética para essa pessoa, uma palavra de bênção para você marcar, escrever na frente, ela vai ser notificada e ela vai vir até aqui, tá bom? Ela vai vir até aqui na live para juntos participar da poderosa palavra de Deus, para a gente começar o nosso final de semana já com a poderosa palavra. Amém? Show? Então, vamos lá. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, Clívia, minha filha. Deus abençoe, Jaqueline, Júnior. Então, por um instante, feche seus olhos. Feche seus olhos por um instante. Respira fundo. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós queremos nos conectar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és muito bem-vindo. Tu és bem-vindo no meio de nós, Espírito Santo. Tu estás aqui. Tu estás aqui e nós podemos sentir a Tua santa presença no meio de nós. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma oportunidade
mais uma oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, nesse início de dia, Pai. Eu já quero te louvar, te agradecer, te bendizer, porque Tu és maravilhoso, Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela Tua infinita bondade para com cada um de nós. Nós não merecemos, mas a Tua graça nos salvou, a Tua graça nos redimiu, a Tua graça nos ensina, nos ajuda a sermos melhores. Então vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre os nossos pensamentos, vem sobre o nosso coração, vem sobre a nossa alma, vem, Espírito Santo, poderosamente. Toca-nos no mais profundo do nosso ser. Nós necessitamos e precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso vem sobre nós, Espírito Santo. Ralabandereba cantaralabasurereba. Shiriaralabaralaba cantaralabasurereba. Shiriaralaba cantaralabasurereba. Ralabasireleba cantaralabasurereba. Dereleba cantaralabasireleba. Shiriaralabas. Ralabasurere cantaralabas. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, vamos iniciar o nosso café, a nossa Lectio Divina. Nós vamos dar continuidade ao primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 6, no versículo de 1 a 13. Macabeus, capítulo 6, versículo de 1 a 13. Jéssica, bom dia. Macabeus, capítulo 6, versículo de 1 a 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro e couraças e armas, ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos
abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos, e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, e em que ondas enormes me debato. Eu, que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, vamos ver se todo mundo entendeu o que essa palavra de Deus está querendo nos dizer aqui, né? Então nós aqui nessa palavra, nesse capítulo, né, 6 de Macabeus, está nos contando a história do rei Antíoco, tá? Era uma cidade séria por suas riquezas, pratas, ouro. O seu templo era fabulosamente rico, riquíssimo, né? Contendo ouro, armas, ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, né? Deixadas ali toda essa riqueza, todo esse ouro, essa prata, pelo rei da Macedônia, que foram o primeiro a reinar sobre os gregos. Tá. Então o rei Antíoco, ele marchou para a cidade de Macedônia e tentou apoderar-se da cidade. Porém, para saquear, né, para tomar essa cidade de volta. Pois os seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se uma guerra contra Antíoco. Então ele, obrigado a fugir, ele afastou-se e voltou para a Babilônia. Ele estava ainda na Pérsia, no caminho, percorrendo o caminho de volta, quando vieram comunicar-lhes a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. Então o próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá da frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga. Então os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos. Então aqui tem um detalhe, ó. Aqui tem um detalhe importante para você entender. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Então aqui os judeus, eles foram obrigados, né, a lutar. Né? Eles pegaram as armas e soldados do exército derrotado, né, e eles foram obrigados a lutar para conquistar a terra de volta. Né? Por que conquistar as terras de volta? Porque está acontecendo aqui a mesma coisa que aconteceu ontem, quando nós falávamos sobre a construção de altares a Baal, né, a falsos deuses. Então aqui, ó, além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém. Então aqui foi derrotado, né? Nós vimos ontem na palavra de Deus que o altar construído a Baal, a falsos deuses, ele tinha sido derrotado. E nós falávamos até ontem de Judas, né?
que ele havia fugido sem nada, né? Não levou nada, porque ele havia reconstruído, né? Ele foi reconstruir o altar, né? Por conta dessa abominação, né? Falávamos ontem sobre o paganismo, né? Sobre o altar, a construção de altar falso, mentiroso, né? Ao próprio demônio, né? Na verdade, porque Baal, Bel, né? Que eu falava ontem, é considerado o deus, né? Do céu da terra, mas é uma mentira, né? Não existe, né? É um falso Deus. Olha o padre aí, ó. Padre Silvano. Sua bênção, padre. Bom dia. O senhor tá on? Como que é? O senhor tá de passagem. Não tá de passagem, não. O padre vai chegar com nós. Opa! Bom dia, Benício. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham também pelo Insta da comunidade Colo de Deus. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos. Vamos para um Mais Café com Jesus para que nós possamos também experimentar dessa palavra de Deus que é para nós fonte de vida e salvação e buscar também a ressurreição, julgarmos também como pessoas que buscam a cada dia a graça, a misericórdia e participar também como anjos de Deus que procura sempre fazer a vontade do Pai. Deus abençoe e vamos juntos mais um café com Jesus para partilhar a palavra de Deus que é para nós graça, bênçãos do céu. Aleluia! Parece um radialista. Já chega já conduzindo a rádio. Já Rádio trabalhei na Colo de rádio. Deus. Nós tínhamos um programa chamado Toque de Vida, Olha na aí. rádio, entendeu? Durante Muito, 2 anos. muito bom. Muito Vamos bom. lá, então. Continua, querido. Desculpa. Então, eu estava aqui já na primeira leitura, né, meditando aqui o versículo 7, né, que o rei Antíoco, né, tinha derrubado a abominação, né, que havia sido construído um altar, né, de Baal em Jerusalém, né? Então, estava falando dessa destruição, né? Só que o que acontece? O rei ficou muito espantado, ele caiu, adoeceu, ficou triste, pois as coisas não tinham acontecido como ele esperava, né? Então ele foi decepcionado, né? Vamos dizer assim. Ele se decepcionou, ficou muito mal, né? Ele caiu numa profunda melancolia, numa depressão, sentiu que ia morrer, chamou os amigos falando que o coração dele estava desfalecendo de angústia, né? Porque não estava aguentando mais, enfim. Né? Então, o grau de aflição aqui, né? A palavra conta que ele ficou muito mal, né? Ele ficou muito mal e e ele diz aqui, né? Lembro-me agora das iniquidades, né? Da maldade, do pecado que pratiquei em Jerusalém, né? Na Terra Santa, né? Jerusalém, Terra Santa. E aqui ele está se recordando da maldade que ele fez, né? Contra o povo judeu, contra o povo de Deus, né? E apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Então aqui, né, talvez no final da vida ele reconhece, né, a maldade, o erro que ele cometeu contra o povo de Deus, contra o povo eleito, né? Nós somos continuidade desse povo eleito. Então, assim, até hoje, né? Até hoje, recebemos ataques contra o povo eleito, né? Contra os cristãos, né? Tantas leis que estão querendo colocar, né? Tanto ataque contra as crianças, a família, aborto, enfim. Tudo isso é construção de altares de Baal, né? Estão querendo colocar dentro dos nossos corações, colocar nas nossas vidas, querem que a gente aceita uma coisa que é abominável, como diz aqui na palavra, né? É algo abominável, é
contra, totalmente contra a vontade de Deus, contra o mandamento da lei de Deus. E quando nós não temos o conhecimento, né, quando nós não temos o entendimento, o estudo, né, o mergulho na palavra, no catecismo, no magistério, nós vamos ficando ignorantes e a gente acaba começando a achar que tudo é normal. Porque é isso que o inimigo faz, né, padre? Ele vem querendo manipular, né? O papel dele, ele manipula porque ele não vem com dois chifres, né? Ele não vem com o rabo, ele vem de uma forma bem bela, bem disfarçada, para nos enganar e a gente acaba caindo nas armadilhas do mal, né? E a gente acaba construindo altares dentro do nosso coração que são abomináveis. A gente começa a duvidar da fé, começamos a duvidar do que é eterno, do que é princípio, né? Eu já vi isso, né? Eu tô atendendo uma menina que ela falou isso para mim, que uma pessoa ligou para ela e ela se diz eremita, né? Nem sei como que isso é visto, tá, padre? Se o senhor puder até falar. Eremita, eu já ouvi esse termo, eu já fiquei na casa de um eremita uma vez, mas eu acho muito estranho. Eu não sei, de fato, o que que é o eremita, se é de Deus ou se não é de Deus, né? Só que essa mulher, uma mulher eremita, disse para ela coisas contrárias ao Papa, à igreja. Falei, bom, já não é de Deus, né? Tá indo contra a Santa Madre Igreja, contra o Santo Padre, o Papa. Falei, não, isso aí tá errado. E isso gerou uma confusão na cabeça dela. Ela ficou um ano, até hoje, na verdade, ela tá, né, eu tô fazendo um trabalho com ela para tentar desconstruir esse altar que foi construído dentro dela, sabe? E eu falei assim, meu Deus, né, como que pode, né? Parece um feitiço, padre. Parece que a menina foi um feitiço que foi feito contra ela e ela começou a duvidar da fé dela. Ela era catequista, ia na igreja todo dia, fazia adoração e ela começou a duvidar da Eucaristia, começou a duvidar do catecismo, começou a duvidar da igreja. Aí eu falei, meu Deus, né? Como que isso pode mexer com uma pessoa, né? Então, isso é uma construção de um altar, né, a Baal. Então explica para nós aí, padre, o que é isso aí, eremita? Então, a palavra eremita, ela tem uma conotação, ela tem, na verdade, uma conotação de alguém que se retira para construir uma vida interior e viver na vida contemplativa. Mas o eremita é aquele que está intimamente em comunhão plena com o Senhor. É aquele que se retira, se silencia, né? Procura viver de uma forma mais solitária e contemplativa possível, para ter este constante diálogo com Deus. Mas o verdadeiro eremita, nem se pode falar verdadeiro eremita, mas o eremita que está em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana é aquele que precisa, mesmo sendo retirado, né? É aquele que não tem muito acesso com o povo, ele precisa estar em comunhão com a doutrina, com o magistério, com o Santo Papa, com a Santa Madre Igreja. Então, na verdade, existe uma ramificação que está querendo desmistificar este verdadeiro sentido daquele que quer se retirar do mundo, né? Aquele que quer viver também a sua comunhão, o seu diálogo com Deus, e poder também viver uma vida interior intensa. Então, aí na verdade, uma ramificação que é contrário aos princípios que o eremita vive e precisa também caminhar, fazer o seu percurso para entrar na vida interior. Então, assim, é aquele que se retira, é aquele que vive no deserto, é aquele que busca, na sua aridez espiritual, ter uma vida interior onde possa tocar na graça de Deus. Então, toda essa mobilização, ou toda essa mistificação de um eremita é, na verdade, para confundir o verdadeiro sentido real do que é o eremita, o
o eremita, por exemplo, o eremita ele vai meditar a palavra, ele vai fazer a sua lete divina, ele vai, na verdade, se dedicar mais à vida oracional para que ele possa potencializar a sua vida interior. É aquilo que também nós estamos vivenciando na escala da santidade, né? Então, São José Clímaco, como é o nome São do santo? João? São João Clima? Eu sei que é Clímaco, mas agora eu não sei o nome real do santo. Então, ele precisa evoluir nessa escala da santidade para que ele possa potencializar a sua vida interior. Então, assim, toda essa construção que foi feita com essa menina é contrário, né? Ou ela entrou numa ramificação que é contrário àquilo que a igreja crê dentro de uma visão eremita, né? Porque o verdadeiro eremita é aquele que procura o silêncio, uma vida interior intensa. Então, é tomar muito cuidado qual é o território que nós estamos entrando, para que nós também não façamos a mesma coisa do que o rei Antíoco, que diante da sua potência humana, né, jurídica, real, e São João Clímaco. Isso mesmo, muito obrigado. Então, assim, são essas escaladas que nós precisamos alcançar, ou o eremita precisa alcançar, ou também são as escalas do castelo interior para que você possa subir e evoluir. Então, são essas realidades que o eremita vai procurar buscar. Para quê? Mortificar o teu corpo para também fazer com que a tua alma possa estar em comunhão plena com o Senhor. Então, são essas realidades que nós devemos tomar cuidado. Porque agora imagina a construção que precisa ser feita, desconstruir daquilo que ela recebeu, desconstruir e construir, fazer com que ela entenda que o processo de purificação que ela precisa ser feito, porque ela já existia, né? Porque ela já tinha, e agora ela precisa o quê? Viver um novo percurso na vida dela. Então são essas realidades que nós precisamos tomar cuidado. Quando a gente olha para a primeira leitura, por que ele tomou de angústia, síndrome de pânico, depressão, ficou desolado? Porque ele acreditava que a força humana iria sobressair do que a força divina. E o que a palavra diz no livro do Macabeus? Que os judeus já se prepararam, potencializaram, não só humanamente, mas espiritualmente, para combater os seus inimigos. Diante da profanação do templo, diante dos sacrifícios que eram realizados, para, na verdade, profanar o templo de Jerusalém. Então, os judeus, já prevendo que teria essa constância de profanação, se prepararam, se posicionaram. Então, eles também entraram nessa escala para que possa também salvaguardar a sua vida interior, a sua aliança com Deus. Então, são essas realidades que nós precisamos tomar cuidado. E a primeira leitura, ela mostra claramente isso. E Antíoco se sentiu impotente diante da derrota, porque a sua força não estava na força do alto, e sim na força humana. E ele se sentiu incapaz de dar continuidade à sua realidade que ele buscava visar, que era manter a maldade, a crueldade, a iniquidade, a blasfêmia. E Deus provou para ele que toda a autoridade que foi constituída, foi dada por Deus, né? Ele, na verdade, agora sente a mão poderosa do Senhor, mesmo ele não crendo, mesmo ele cultuando outros deuses, mas ali mostra a verdadeira mão poderosa de Deus sobre o rei Antíoco, que ele é apenas o quê? Um instrumento nas mãos do Senhor, e que ele não fez valer na sua vida, no seu reinado, porque qual é o papel do rei? Dar a manutenção necessária para o povo. É viver em função do povo, guardar o povo, pastorear o povo. E o rei, em determinado momento, ele se distancia do povo e vai cultuar outras realidades ou outras entidades que é contrária ao projeto salvífico de Deus. Aleluia. É isso, então. Atenção, né, meu povo? Cuidado. Né? Eu estava até pensando enquanto o senhor falava, padre, não só, né, um falso eremita, mas um falso profeta, né?
Tomar cuidado com qualquer pessoa que fale algo contra a verdade, contra a igreja, contra o Papa, tudo que vai Por de exemplo, desencontro, né, ao sagrado. tudo, exatamente, tudo que fere a Santa Madre Igreja não provém de Deus. Por exemplo, lá em Jacarezinho tem a aparição de Nossa Senhora. Mas o vidente fala mal do Papa, fala mal da igreja, fala mal do magistério da igreja. Como é que nós vamos crer? Nós sabemos que Deus pode nos conceder a graça da visualização, mas como nós vamos confiar se a visualização que nos é dada vai contra os princípios da igreja? Não existe. Não existe. Então, na verdade, é aquilo que você falou, é até uma palavra forte, falso, né? Então, mas nós não podemos comungar dessa realidade que vai nos tirando, então, dessa graça de Deus. Amém. Isso aí. Então podemos para o Salmo? Vamos? Salmo 9. Salmo 9, versículo 2. Salmo 9, do versículo 2 até o 19. Mas não vai ser direto. Nós vamos ler alguns versículos do Salmo 9. Mas a resposta do Salmo 9 é o versículo 15a, que diz: Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Me livrastes. Aí o versículo 2: Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas eu cantarei. Em vós exultarei de alegria. Cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Voltaram para trás meus inimigos. Perante a vossa face pereceram. Os inimigos foram derrotados. Versículo 6. Repreendestes as nações e os maus perdestes. Apagastes o seu nome para sempre. Versículo 16a. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos os seus pés. E o versículo 19. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Ou seja, o inimigo, né? Eu falava ontem, se eu não me engano, que Jesus de Nazaré, o Filho do Altíssimo, ele venceu por nós. Ele já venceu o inimigo na cruz, né? No Calvário. Lá no Calvário, quando Jesus ele é pregado na cruz, quando ele morre, né? Ali ele vence o mal. Ele vence o inimigo. Ele vence Satanás. Ele vence tudo aquilo que é contrário a Deus, ao mandamento de Deus, ao mandamento da lei de Deus, aos ensinamentos da Sagrada Escritura. Jesus, ele vence por mim, por você. Nós somos, por isso que Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Porque Jesus venceu por mim e por você. E como ele já fez tudo o que ele poderia fazer por mim e por você, só que nós não temos reconhecido o que ele já fez por nós. Por isso que muitas das vezes a gente vive numa tribulação, numa angústia, né? Como o rei Antíoco vivia numa angústia. Muitas pessoas medrosas, né? A gente vê muita gente com medo. Medo, angústia, depressão, crise de ansiedade, enfim, entre tantas essas doenças psicossomáticas que estão em alta, ainda mais com a pandemia que potencializou, né, essas doenças. Então, quando a gente cai, né, porque acaba caindo, porque é um mal, é um pecado, a gente deixa se levar, né? Porque a gente perde o amor a Deus sobre todas as coisas, a gente perde a confiança em Deus, a gente para de acreditar e aqui no final, ó, e começa a achar que é vã a esperança. É vã a esperança.
muitas pessoas, muitos cristãos, muitos católicos perderam a esperança. Perderam a esperança, perderam a confiança, perderam o amor e estão se deixando levar por essas coisas mundanas, né? Se deixando levar por esses falsos deuses, falsos profetas, essas manipulações, têm caído nas ciladas de pessoas que estão falando contrariamente à lei, o mandamento, né? Tanta notícia contra o sagrado, contra os princípios eternos, né, de Deus, e aí a gente começa a entrar de fato em várias doenças, porque a gente perdeu o sentido da vida, nós perdemos o direcionamento, perdemos a escuta, não escutamos mais a Deus, não amamos mais a Deus como nós deveríamos, né? E aí a gente não consegue enxergar que nós somos mais que vencedores, que nós já somos vitoriosos pelo sangue de Jesus derramado na cruz por amor a mim e a você e toda a humanidade, né? Todos foram convidados, mas nem todos se deixaram ser escolhidos. O Vinícius falou com muita propriedade sobre essa questão. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E quando nós olhamos para este salmo, nós podemos então contemplar uma resposta concreta também diante do cântico de alegria e libertação de um povo que foi libertado da escravidão do rei Antíoco, que se viu impotente também diante da sua fraqueza, da sua angústia, da sua incapacidade de poder agora governar com precisão, porque ele estava derrotado diante das suas forças humanas. E o que nós, então, podemos contemplar neste salmo é um cântico de exaltação, de glorificação a Deus, pois livraste de todos os males que aflige o coração humano, que onde os pobres pereceram por um determinado tempo e que agora se sente potencializado diante da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que o salmista vai dizer assim: os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés, mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Ou seja, eles acreditaram, eles esperaram diante dessa graça, ou seja, a intervenção divina de Deus pudesse potencializá-los e enfrentar o seu inimigo ou o seu adversário, é a palavra mais correta neste momento, o seu adversário que ficou surpreso com o posicionamento dos judeus. Então, diante das armadilhas do inimigo, eu digo para você, como é que você tem se posicionado? Como é que você tem se preparado para derrotar o inimigo que aflige o seu coração, que tira a sua dignidade, que tira a sua justiça, que faz com que você se distancia do seu ministério, do seu trabalho, que tira de você toda essa realidade espiritual e que muitas vezes nós sentimos impotente. Como é que eu, você, nós temos nos posicionado diante dos nossos adversários que muitas vezes têm potencializado, sim, para nos tirar da presença de Deus, para que nós possamos ficar ainda mais encurralados? Existe um trabalho, um marketing muito grande nas mídias sociais para desconstituir a família. Dizer que a família, o que está em questão agora é em nome do amor. O importante é ser feliz, o importante é você amar. E a concepção diante dessa igreja doméstica que nós acreditamos, as nossas crianças, elas são obrigadas a entrar dentro deste mesmo patamar, porque eu não concordo com a concepção familiar que hoje nós acreditamos como modelo e exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Como é que nós posicionamos em relação a isso? Como é que nós, hoje cristão,
absorvemos o direcionamento para que nós possamos proteger as nossas crianças. Qual é o trabalho que nós temos buscado? Então, são essas realidades que também nós precisamos pedir ao Senhor que nos livre, mas nós também precisamos nos posicionar. Não é viver na multidão, é nos posicionar e defender também os nossos princípios católicos, apostólicos, humanos, princípios éticos, morais, princípios cristãos, que nos faz cada dia afastar todo sacrifício de imolação, de aberração, de blasfêmia contra aquilo que nós também acreditamos como princípio cristão e que nos faz nos aproximarmos ainda mais de Deus. Então, quando nós olhamos para este salmo, onde a palavra diz: voltaram para trás meus inimigos, perante a vossa face pereceram, repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Por quê? Porque os judeus não aceitavam mais nenhuma blasfemação no templo, porque o templo é o lugar da morada, da intimidade, da comunhão, do diálogo com Deus. Então, são essas realidades que nós precisamos nos ater. A sua casa é templo do Espírito Santo. Você permite que entre qualquer coisa na sua casa? O que é que tem entrado na sua casa? Pornografia? Sexo desregrado? O que é que tem entrado na sua casa e que muitas vezes eu, você, nós não temos nem percebido? Então são realidades sutis que vai entrando na nossa casa e nós não vamos dando ciência. Nós vamos, é como se nós estivéssemos com os olhos tapados. Não, precisamos estar atentos, perceber o que é que nossos filhos estão recebendo até dentro da nossa própria casa. Quando você quer também uma atenção maior, você tem entregado o seu celular, você tem visto que o seu filho tem olhado no celular, o que é que você tem entregado para ele de mão beijada e que você tem passado despercebido? São essas realidades que também nós precisamos perceber e que muitas vezes passam despercebidas. Esses dias veio duas crianças na adoração do Santíssimo, não nessa sexta-feira, na sexta-feira anterior, nós rezávamos e o pai pegou o celular e deu o filho e bateu nele. Falei, daí? E daí que nós vamos orar no Senhor, nós temos que ensinar essas crianças a rezar, a ter intimidade com o Senhor. Por mais que elas não entendam, mas elas precisam entender o valor real e sacramental. Não pode, pais. E aí muitas vezes nós não queremos também nos livrar da incomodação, porque a criança ela quer atenção. E se você não dá atenção, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai fazer de tudo para chamar atenção. Não entregue o celular. Veja o que você está entregando para o seu filho. Aí eu tomei no bom sentido, ó, guarda, vamos orar, vem aqui. O padre, peguei as duas crianças, estávamos orando juntos. Mas os pais têm que ver, e muitas vezes passa totalmente despercebido, entregue para o seu filho, brinca na hora que você quer, não tem limites, não tem horário. Não são essas realidades que nós precisamos estar atentos também. Uau, isso aí. Ô, padre, tem uma pergunta aqui da Larissa, deixa eu ver se eu acho. Foi bem no começo, na hora que o senhor começou a falar, ela fez uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Nossa, lá em cima. Aqui. Como podemos nos posicionar sem ferir a postura adequada de um católico? Nós precisamos, na verdade, para quando nós nos posicionamos como católico, nós precisamos tomar ciência do que nós estamos falando. Por exemplo, nós estamos falando de assuntos polêmicos. A questão do valor sacramental matrimonial, nós estamos falando do aborto, nós estamos falando de relações homoafetivas de uma forma indireta, mas nós estamos falando. Então, existe toda uma linguagem que nós podemos nos posicionar sem, né? Porque, na verdade, o verdadeiro católico é aquele que ouve. Por exemplo, quando nós estamos, eu falo que terça-feira é o dia o dia em que a gente desperta. Eu falo que a escala para a santidade ela leva o despertar. A gente ouve coisas fortes na noite de adoração, mas é para nos despertar. E o verdadeiro católico, se ele tem ciência, né, estiver aberto para entender e compreender a verdade daquilo que é magistério, que é a doutrina, ele vai absorver. Então, assim, eu não posso falar porque o católico vai me... Eu vou ferir ele, vai distanciar. Ele é católico. Ou ele é católico, ou ele não é católico.
porque o verdadeiro católico ele vai ouvir a verdade vos libertará. Claro, você não vai falar de uma forma grotesca com a pessoa, mas existe um caminho que você pode também pegar aquele conteúdo, transmitir o que a igreja orienta a respeito de tal assunto. E a partir dali você vai orientando, olha, dentro daquilo que você partilhou e você tem como verdade absoluta, a Igreja Católica orienta lá no Catecismo, lá no Magistério, na Sagrada Escritura, assim, 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 assim. Essa é a visão da igreja. A sua visão é contrária à visão da igreja. Então, o que a igreja ensina para nós é essa realidade para que nós possamos andar em comunhão com ela. E precisa entender uma coisa também, Vinícius, e que muitas vezes não fica claro. Quando você é contrário aos princípios da igreja, você já não está em comunhão com a igreja. Quando você fere os princípios da igreja, você já não, automaticamente, você já rompeu a comunhão com a Santa Madre Igreja. Por exemplo, o aborto, que é o assunto mais polemizado, mais falado dentro das nossas realidades também cristãs. A pessoa sofreu um aborto, aí precisa analisar o que levou ela a praticar o aborto. Não, padre, eu fui obrigada, quando eu falei para os meus pais, eu fui obrigada a tirar aquela criança. É uma condição. Não, eu tirei por livre da vontade, é outra condição. Não, padre, eu fui abusada sexualmente, é outra. Então, são realidades distintas, mas isso não isenta de que a verdade precisa ser dita. Então, é falar no amor e na caridade, mas existe um caminho a ser trilhado. Qual é a orientação da igreja? Bom, a sua visão é essa, mas a igreja diz essa. Ou você, a sua visão é essa, mas o santo diz essa realidade em comunhão com a Santa Madre Igreja. Por exemplo, nós estamos estudando a escalada da santidade. Nós estamos subindo o degrau. Então, São João Clímaco nos ensina em comunhão com a igreja, que é um santo aprovado pela igreja, que está no altar da Santa Madre Igreja, nos ensina que para evoluir na escalada da santidade é necessário este caminho. Então, são essas realidades que nós precisamos caminhar. E, por exemplo, tem coisa que é falada na noite de adoração, a pessoa tem que colocar um cinto de segurança, senão ela cai da cadeira, do banco. São verdades que edifica, que transforma, que nos desperta, que nos acorda para a vida. Nós não podemos ser cristãos mornos, nós não podemos viver de qualquer forma. Então, são essas realidades que nós precisamos também estar atentos. Larissa. Perfeito, padre. Proclama o evangelho para nós, por favor. É outro assunto polêmico que nós acabamos de falar. Casamento e recepção. Só vamos. Desculpa. O evangelho é de Lucas, capítulo 20, versículo de 27 a 40. Lucas, capítulo 20, versículo de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, preste atenção, nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas se forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos,
serão filhos de Deus, porque ressuscitaram, que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma para Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória. Senhor. E aí, padre? Na verdade, o texto sagrado, o evangelho que nós estamos meditando, fala de duas realidades: da ressurreição, que é o sinal de esperança de que um dia nós estaremos na presença de Deus e que essa realidade futura só vai participar-se-á se aqueles forem julgados dignos de participar da glória como anjos de Deus. Então, existem duas realidades distintas: a vida terrestre, que aqui nós podemos dar-se em casamento, viver a nossa vida cotidiana, conforme também prescreve o mandamento da lei de Deus. E existe a vida futura, que nós também seremos julgados conforme as nossas condutas e teremos a nossa vida futura, onde nós iremos viver essa esperança da ressurreição com Deus para nos encontrarmos face a face, mas seremos como anjos de Deus, porque nós já estaremos ressuscitados. E o único casamento que nós teremos é a nossa aliança com Deus, onde vai nos firmar como filhos de Deus. Então, na verdade, um debate catequético, porque os saduceus negam a ressurreição. O que é a ressurreição? É o sinal de esperança que me faz encontrar-se com Deus face a face. A palavra ressurreição significa colocar-se de pé, pôr-se a caminho, levantar-se para buscar essa esperança que um dia me fará encontrar com Deus face a face. E os judeus, os saduceus, é uma ala eu preciso entender que quem, na verdade, caminhava com o povo, existe os saduceus, que era a ala da elite, que correspondia somente à classe da elite, e existe a classe farisaica, que tinha contato direto mais com o povo. Visitava os doentes, ia nos velórios, vivia o Shabat, as celebrações ritualistas judaicas, que tem as festas próprias judeus. Então, eles eram mais próximos. Os saduceus não tinham esse contato, esse apreço com o povo. Eles eram mais a elite. Tanto é que eles viviam aonde? No templo. Quando o templo foi destruído, o que aconteceu? Acabou a classe dos saduceus. Eles iam corresponder a quem? Eles iam servir a quem? Ninguém. Então, o que o texto, na verdade, está mostrando para nós é um debate entre os saduceus e a classe dos fariseus, que defende, e aí Jesus é aquele que ouve, né, a beleza de Jesus, ele vai procurar mostrar o significado real da palavra ressurreição, que é totalmente distante dessa vida terrena, com a vida futura que Deus espera, e nós seremos julgados conforme a nossa conduta, para que nós possamos viver essa ressurreição. E aí Jesus vai dizer que o Deus que nós cremos não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, para mostrar para nós este Deus que se faz presente a todo momento em nossa vida. Então, existem duas realidades: a questão do problema da ressurreição, a questão do casamento, né? Que para os saduceus, que após a morte a pessoa continua vivendo a sua realidade como a vida terrestre e não na vida celeste. E Jesus procura mostrar que são duas realidades distintas: a realidade terrestre imperfeita e a realidade celeste perfeita. Perfeito. Opa, tem uma comentário aqui, ó.
Pai, Padre, é da Márcia Marinho. Padre, moro com meu marido há 19 anos. Como faço para casar com ele na igreja? Já falei com ele, mas ele não leva a sério. então, para casar existe o consentimento de duas pessoas. Você não casa sozinho, você casa com consentimento. Deixará pai e mãe e ambos tornar-se-ão um só corpo. Neste caso, filha, ele tem que também aceitar para viver o sacramento matrimonial, que na verdade já é um casamento perante os homens consolidado. Não existe a bênção também da igreja, mas ele precisa dar o consentimento, vocês precisam entrar em acordo para receber o sacramento do matrimônio. Não existe nenhuma força jurídica dentro do direito canônico que prescreve que mesmo que ambas as partes não aceite, possa casar. Não existe no Código de Direito Canônico da Santa Madre Igreja. Então, enquanto isso, você tem que rezar, pedindo a Deus a graça, a misericórdia, para que ele também vai viver num processo de amadurecimento, de aceitação. Precisa entender também, Vini, que muitas pessoas têm uma visão fantasiosa, né? Do sacramento do matrimônio. Tem o sacramento do matrimônio como um ato de maldição. Nossa, depois que eu casei, a minha vida virou inferno, de cabeça para baixo, eu até separei. Não, tem que tirar essa ideia fantasiosa. Então o sacramento é para o quê? Para me unificar, entender que a partir de agora, em Cristo, nós nos tornamos um só corpo. É um sacramento da unidade, onde eu recebo essa graça e eu acabo planificando essa bênção de Deus. Então, tirar essa visão errônea que muitas pessoas têm. Eu não caso porque depois que fulano casou, Beltrano casou, Ciclano matou, olha, se separaram, não deram certo, e quando moravam juntos, vinham felizes. Não tem nada a ver com isso. Isso é falta chama desvio de caráter. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, separar o sacramento do matrimônio é uma bênção que você recebe para que você possa entender o seu processo de serem um só corpo, um só espírito. Por isso que a Sagrada Escritura diz: deixará pai e mãe e ambos tornar-se-ão um só corpo. Porque se tem a bênção, que tem este sacramento onde você vai constituir, afirmar perante Deus este sacramento da unidade. Perfeito. É isso então, meu santo. Glória a Deus. Querido. Perfeito. Então é isso. Então, ó, só para lembrar, hoje é o último dia da ação entre amigos. Hoje é o último dia. Hoje é o sorteio da ação entre amigos, às 20 horas aqui no Instagram da Colo de Deus, tá bom? Ó, os telefones já estão aqui, ó. 2 telefones, 2 iPhone 12. Já estão aqui. Hã? Um é seu? Olha o tamanho desse telefone, padre. Parece sei lá, um computador. Vai acontecer, então, às 20 horas aqui no Instagram, tá? Se você ainda não adquiriu um número, dá tempo até meio-dia no máximo. É o último dos últimos horários. Última chance de você adquirir um número e participar desse sorteio, desses 2 iPhone mais o terceiro sorteio que é R$ 5.000. Então, assim, se você... E além disso, você vai estar colaborando para a comunidade Colo de Deus, né? E hoje também é o último dia do processo seletivo do Vocacional 2022. Repito, foi aberto durante 40 dias entre setembro e outubro. E agora nós abrimos durante 24 horas. Abriu ontem às 20 horas e vai somente até hoje às 20 horas. Tá bom? Então, assim, processo seletivo da Colo de Deus é para você saber se você tem um chamado missionário através do carisma Colo de Deus, tá? Então, é como um processo seletivo para você prestar uma prova para entrar numa faculdade. O processo seletivo da Colo de Deus é semelhante a isso. Mas você vai entrar numa pré-seleção para você
ter um discernimento se você tem um chamado ao carisma colo de Deus ou não, né? Você vai ter formação, você vai ter formador, conteúdo, enfim, e vai ser um processo, né? Uma caminhada para ver se o seu chamado, né, é ser colo de Deus, né? Ser o carisma colo de Deus no mundo, evangelizar através do carisma da colo de Deus, é ser colo de Deus dentro da igreja, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, chama aí, manda direct, que nós podemos tirar as dúvidas, mas a inscrição da pré-seleção só vai até hoje às 20 horas. Show? Geração Fechou? Atômica. Geração Atômica, 11 e 12 de dezembro, tá chegando. Falta um pouco menos de... Hoje é dia 20, né? Faltam 20 dias. Então, se você também não adquiriu o seu ingresso desse evento presencial na Canção Nova, corre urgentemente, que esse evento vai ser histórico, vai ser o maior evento de todos os tempos. Padre Silvano já está roteando neste evento. Vinão, Yasmin, uma galera, mais de 1.600 pessoas já estão inscritas no Geração, vai ser poderosíssimo. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora de jeito nenhum. Dai-nos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no está no meio meio de de nós. pela intercessão da Imaculada, abençoai cada um destes vossos filhos que hoje pede uma bênção especial, para que eles sejam fortalecidos na sua graça e na sua unção. Sobre a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Rainha de Pentecostes, Beata na Guerra, São Padre Pio Dom Bosco, São João Paulo II, abençoe Deus poderoso a cada um destes vossos filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluias. Top, Glória a gente. Deus. Glória a Deus. Até a próxima, Padre. Obrigado pela presença. Tamo junto. É nóis. Sempre é nós. Tchau.